E aí pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou o Fernando, moro atualmente em Toronto, no Canadá, e hoje eu estou aqui para gravar um vídeo para vocês falando qual é a melhor forma de aluguel aqui no Canadá. Mas antes disso, eu vou mostrar aqui para vocês o basement que nós alugamos pelo Airbnb para poder passar a primeira semana de estadia aqui no Canadá. Olha aqui, gente, esse é o quintal onde a gente tem acesso ao basement. A gente tem uma porta aqui onde a gente acessa, tá? Com uma senha aqui. Tá até aberto aqui, mas esse é o acesso nosso para casa. Logo que a gente entra aqui, a gente tem tipo uma entradinha onde a gente coloca os casacos, os sapatos, tudo certinho aqui, e a gente deixa ali embaixo as malas. Entrando aqui, a gente já tem o quarto, certo? Eles fizeram um quarto aqui no térreo mesmo, porque lá embaixo ficou com o espaço da sala e da cozinha, então eles optaram por fazer o quarto aqui. Aqui na lateral a gente tem uma porta de acesso para o banheiro e para as escadas. Aqui é um lavabo, na verdade, que eles chamam aqui de meio banheiro, né? Quase como se fosse isso. Aqui a gente continua aqui pelo lateral. Tem um acesso à escada. Essa daqui é a sala. Ali tem alguns armários que a gente nem utiliza, mas aqui esse sofá é tipo um sofá-cama mesmo. Tem a lareira ali, tem a televisão e aqui a gente tem um acesso para a cozinha, tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Ali a escada onde a gente desceu, aqui a sala, né? E ali a cozinha. Essa cozinha é uma cozinha toda equipada, tem um frigobar aqui embaixo. Tem essa mesinha, é uma mesinha pequena, mas já serve bastante. Uma pia completa aqui, que é até algumas coisas que a gente já comprou aqui. O micro-ondas do tamanho. Já é um micro-ondas meio que embutido com um sistema de exaustão. Um fogão bem completo mesmo. Top esse fogão. Aqui a gente tem uma porta aqui de acesso para uma lavanderia, também com lavadora e secadora. Que aqui eles não têm tanque e nem varal, eles lavam, já seca todas as roupas. Aqui até é o sistema aqui da central de aquecimento da casa, tá? E aqui por último tem um outro banheiro, que é um banheiro completo. Até a luz já tá ligada aqui. O vaso aqui. E o banheiro aqui. Deixa eu tirar essa toalha aqui. Vou mostrar direitinho pra vocês. E a pia. Bem completinho a casa, gente. A gente alugou essa casa aqui para poder ficar essa primeira semana, porque a gente optou por não alugar direto lá do Brasil, porque a gente andou dando uma pesquisada lá do Brasil, porém a gente não conseguiu receber respostas, e por próprias recomendações de outras pessoas que já estavam aqui, a gente optou então por alugar direto daqui, a nossa casa, o nosso apartamento, o que fosse, né? Então a gente resolveu alugar o Airbnb para passar essa primeira semana e correr atrás do aluguel aqui. E aí, gente? Estamos aqui para explicar e hoje nós temos uma convidada ilustre aqui para poder participar desse vídeo, porque ela me ajudou muito nesse processo. Quem é? Minha esposa Samla, claro, né? Tá, ela aqui é a Samla, quem não conhece, né? Samla, minha esposa. Minha esposa Sam. Samla, minha esposa Sam. Não. Basicamente isso. Gente, a gente resolveu fazer esse vídeo assim um pouco mais sério, explicando para vocês como é esse processo, porque realmente tem muita gente que vem para cá e tem essa dúvida ou passa por esse processo e tem realmente muita dificuldade nessa etapa mesmo.
Tá, então primeiro, a melhor forma de você entender é quais são os formatos de aluguel que a gente tem aqui em Toronto. Porque diferente do Brasil, aqui tem outras metodologias para alugar. O mais básico que todo mundo conhece é apartamentos e casas, que é a forma tradicional de aluguel. Temos aqui também os basements, que é basicamente o que vocês conheceram aqui, o de hoje, que a gente está ficando aqui no basement, só que tem com acesso externo direto, que é o nosso caso. Em alguns outros casos, o acesso é feito por dentro do apartamento do proprietário. E por fim, ainda também é muito comum aqui ter a questão de aluguel de quartos. Nesses casos de aluguel de quarto, você tanto pode alugar um quarto para ficar com várias outras pessoas que estão alugando, então assim, é uma casa e a pessoa coloca para alugar os vários quartos que tem dentro da casa. E você mora com diversas pessoas desconhecidas e compartilha o ambiente comum, quanto você também pode fazer o sistema que é chamado de homestay. Esse sistema de homestay é mais ou menos você aluga o quarto e fica dentro da casa do proprietário. Esse daí você tanto pode ter convivência com o proprietário, que no homestay você pode ter pensões e aí o proprietário vai fornecer alimentos para você e você fica meio que inserida como parte da família canadense ou da pessoa que está morando aqui, né? Ou você também pode ficar apenas alugando o quarto. Então você teria que compartilhar também os ambientes, cozinha, sala, e só que viveria como se fosse duas famílias num ambiente só. Mas também é interessante saber um pouco sobre como que a gente faz essa questão de aluguel, né? Que é até mesmo o propósito desse vídeo. Porque algumas coisas que acontecem são formatos diferentes para alugar, que a gente pode ter um contato direto com o proprietário, e tem outros jeitos, que é via internet, via as agências, que a gente também pode estar explicando. Exatamente isso. No caso aqui, como no Brasil, você pode alugar tanto com o proprietário, direto com o proprietário, ou com, vamos falar assim, a administradora, que é no caso como se fosse a imobiliária, né? A diferença que a gente tem é que muita gente opta por fazer todo esse processo já iniciando desde o Brasil. Então já procura os apartamentos no Brasil, ou a casa, ou o quarto, conforme o perfil de cada um, e faz essa busca toda por meio da internet, fazendo primeiro essa pesquisa e muitas vezes já fecha um contrato no Brasil. Só que você tem que ter alguns cuidados, que é aí uma das advertências que a gente pode estar te passando. Exatamente. Quando a gente começou a pesquisar casas para poder vir morar aqui no Canadá, nós começamos a pesquisa lá do Brasil. E tínhamos decidido por alugar do Brasil. Por quê? É muito mais econômico, a gente já ia chegar aqui, já ter o local certo onde morar, e assim a gente já não ia ter que alugar o Airbnb aqui, como a gente fez, né? E assim ia poupar muito trabalho, que era chegar aqui e ainda ter que ficar despendendo de tempo e dinheiro atrás de casas para poder alugar. Só que aqui é um processo um pouco diferente do que é do Brasil, porque no Brasil a gente vê muitas ofertas direto nos sites, com os contatos das imobiliárias, tudo certinho, já tudo bem informado. Além de que aqui também tem muitos imigrantes, né? Então muita gente pensa, não, o Canadá é um lugar super seguro, com pouca criminalidade, só que tem a inserção de muitos imigrantes. A gente nem sempre sabe quem é a pessoa com quem a gente está lidando. Exatamente. E foi por isso mesmo que eu havia dito no início do vídeo, que foi que a gente optou por esquecer dessa forma de aluguel direto do Brasil para cá. Por quê? Porque a gente ouviu muitos relatos de problemas de pessoas que tentaram alugar do Brasil, ou mesmo, às vezes chegando aqui, de relatos de fraudes, e onde quando você olhava o apartamento no site, via as fotos, quando você chegava no local não era a mesma coisa, ou até mesmo não existia o apartamento, não existia a casa, porque era totalmente uma fraude. Então eles utilizam muito desse sistema porque sabe que às vezes a pessoa está vindo de outro país na necessidade de achar logo uma casa para poder morar, então eles usam dessa forma para poder criar uma fraude. E isso daí é muito preocupante e muitas pessoas não sabem disso. Eles criam anúncios de valores muito baixos, onde fotos assim, de casas estupendas, muito lindas e totalmente completo, preço assim fora de lógica. E aí o que acontece? Você acaba sendo iludido
pelo preço baixo, pela qualidade, e às vezes fica no próximo ao bairro onde você quer morar, então você acaba achando que tá, nossa, achei a casa dos meus sonhos. E não só isso, também tem outras questões que a gente não avalia muito, que além dessa questão de golpe, tem problemas como aqui, as construções, várias delas são bem antigas. Então, assim, pode ter problemas como mofo, outros tipos de problemas que a gente não consegue visualizar por fotos. Ou também o padrão de construção aqui é diferente. Alguns casos dos basement são pés direitos baixíssimos. Então, você tem basements aí com 2 metros de pé direito. Uma coisa é ficar uma semana num lugar assim, outra coisa é você morar num lugar que você não pode levantar os braços que vai bater no teto. E ainda tem isso daí, que o que eu comentei com a Sana, porque esse basement aqui que a gente tá ficando, o pé direito dele é muito alto, eu levanto a mão e quase não encosto no teto. E tem acesso para áreas externas, né? Então tem janelas em todos os andares, inclusive aqui embaixo. Isso, muitos basements, às vezes só tem janela, às vezes em um cômodo, ou às vezes nem tem janela. São shafts de ventilação que eles fazem. E ainda outra coisa que é muito preocupante aqui é pessoas que vêm aqui, se mudam para o Canadá no verão. E aí tá quentinho, tá beleza, você não tem nenhum problema. E aí o que acontece? Aqui nós temos o controle individual do aquecimento, independente da casa principal. Mas existem muitos basements que o sistema de aquecimento é único. Então, ou seja, se o proprietário ou desliga ou ele diminui a temperatura, às vezes você começa a passar frio. E se você vem para cá no verão, você só vai sentir isso quando o inverno chegar. E aí, você fez um contrato às vezes de 1 ano, como é que você vai cancelar? Também outra coisa que é importante de estar vendo, além de todas essas questões, assim, realmente a gente recomenda que o aluguel seja feito aqui. Mas mesmo assim, continua não sendo um processo muito fácil. Não temos tantas facilidades de aluguel como temos aí no Brasil. Aqui a gente vê muita questão de placa de aluguel nos próprios prédios, nas ruas, como continua fazendo essa divulgação de mídia, né, que é os aluguéis que a gente vê tanto de sites de agências quanto de proprietários que divulgam esses aluguéis pela internet. Só que a maioria ou está esgotado, ou muitas vezes eles colocam preço e esse preço não condiz com o que eles realmente estão falando. Ou até fila de espera mesmo. Ou né? tem fila de espera, então são vários cuidados que você tem que tomar quando você vem alugar aqui. 90% dos apartamentos que a gente foi atrás aqui no Canadá estavam solicitando para alugar a partir de janeiro ou fevereiro, ou seja, a gente chegou no final de novembro e a maioria só estava disponível 1 ou 2 meses depois. Não, tinha alguns que estavam até para março e eles pediam que você já fizesse o depósito do primeiro e do último aluguel como garantia para eles poderem segurar para que em março você pudesse entrar. Ou seja, não dá nem para se arrepender no processo, senão você acaba perdendo esse dinheiro. Você teria que já depositar na conta da administradora o valor dos dois, do primeiro e do último aluguel e ainda esperar às vezes 3 meses morando num Airbnb ou alguma coisa do tipo, num hotel ou na casa de algum amigo, não sei, para poder depois de tanto tempo poder entrar. E muitas coisas aqui acontecem dessa forma e a gente verificou que isso é muito normal aqui. No mínimo a gente ligou em uns 20 a 30 apartamentos, no mínimo. Foi a semana inteira rodando atrás de apartamento, ligando, entrando nos sites, procurando, não foram poucos. E além da dificuldade de comunicação, porque por mais que você tenha um inglês fluente, você vai estar pegando japonês falando inglês indiano, que é um dos piores sotaques pra gente falando muito forte. Inglês, então às vezes fica até muito difícil pegar essas informações via telefone e a maioria também nem sempre está receptivo por tirar todas as suas dúvidas. Então você vai ter que desprender de um tempo de realmente ir atrás, pesquisar. Particularmente, se eu fosse fazer esse processo de novo, eu teria alugado provavelmente um Airbnb por um prazo um pouco maior. E dificilmente você consegue alugar do Brasil com um administrador. Porque eles exigem as documentações. Né? As documentações que eles exigem, as comprovações que eles exigem, a maioria é daqui. Eles pedem referência daqui do Canadá. A carta de recebimento que você só recebe quando entra, quando passa pela embaixada. Exatamente. Vamos falar assim, o seu bank statement, que é o extrato bancário, eles pedem daqui, se você tem conta daqui, eles pedem as suas informações, basicamente, que você está aqui e por quanto tempo você vai morar. Ou seja, se você tentar fazer isso no Brasil, é bem pouco provável que você consiga fazer do Brasil mesmo. Vamos falar assim, é mais comum
aluguel direto com o proprietário, que é o landlord, que eles chamam aqui. Que aí você já vê o apartamento pela internet, já liga, já entra em contato e já também tem que fazer o depósito do primeiro e do último aluguel do mesmo jeito. Isso daqui já é um padrão determinado aqui, ninguém faz diferente disso, já é como se fosse uma garantia para ele poder segurar o apartamento para você. É como se fosse aquela garantia de danos, até mesmo caso você danifique alguma questão do apartamento, eles já seguram também o último aluguel como uma garantia. Então é isso, gente, são basicamente essas as formas que a gente fez. No caso, a forma que eu acho que tanto eu quanto a Samla acha a melhor forma realmente. Dentre dessas opções que a gente viu, a gente optou pela realmente vir para cá, fazer um aluguel temporário pelo Airbnb ou por qualquer outra empresa que vocês achem melhor, ficar aqui e daqui vocês correrem atrás, porque realmente dessa forma você consegue ter mais clareza do que você está alugando, sem correr riscos de ser passado a perna, entendeu? De você depositar ou ser um salafrário aplicando um golpe, ou no caso não ser realmente aquilo que você imaginava que era, e aí você ter sido iludido às vezes por uma foto, ou às vezes um detalhe que ficou omisso, né, que às vezes não aparece numa foto, e realmente isso acontece muito. Então a gente optou por vir para cá, alugar daqui, fazer todo o processo daqui. Então é isso aí, gente. Era mais ou menos isso que a gente queria passar para vocês, porque tem muita gente que ainda está no Brasil fazendo esse mesmo processo que a gente já está aqui no Canadá, mas que está nesse processo de vinda aqui para o Canadá e que tem muitas dúvidas, porque a gente não vê quase que nenhum lugar explicando, dando essa clareza de qual é a melhor forma, e a gente sempre fica na dúvida. Então a gente resolveu fazer esse vídeo com uma forma explicativa para que você não tenha tanta dificuldade como a gente teve. Foi um vídeo assim até um pouco longo, mas é um vídeo bem importante, então a gente resolveu gravar e tivemos aqui pela primeira vez a participação da Samla, né? E pode concluir aí, Samla. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, não esqueça de se inscrever aqui no canal e ative o seu sininho de notificações. É isso aí, gente, e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.